Imagina o seguinte, você tá de boa, vivendo sua vida no século XV, sem internet, sem Netflix, sem nem saber o que é desodorante. Quando de repente batem na sua porta e dizem: "Você foi denunciado por heresia." Parabéns, meu amigo, você acaba de ser o novo participante do reality show mais mortal da Idade Média, a Inquisição. Só que aqui, em vez de prêmio, o vencedor ganhava uma fogueira, literalmente. Bem-vindo ao vídeo de hoje. E se fosse você sendo julgado pela Inquisição? E spoiler, não ia acabar bem. Antes de tudo, é bom entender o contexto. A Inquisição começou lá pelo século XIII, quando a Igreja Católica decidiu que tinha muita gente pensando demais. E como todo bom império que tem medo de ideias novas, eles resolveram criar um Comitê do Medo, um grupo de padres encarregados de encontrar e punir quem não acreditava do jeito certo. Sim, tipo um saque espiritual da Idade Média. A ideia era simples. Quem discordasse da igreja, questionasse algum dogma, ou pior ainda, fosse acusado de bruxaria, magia ou práticas pagãs, ia direto para a lista dos suspeitos. E, naquela época, bastava um vizinho fofoqueiro te ver olhando para a lua e pronto. Bruxa. Ah, mas eu só estava admirando as estrelas. Problema seu, madame. Agora você vai aprender astronomia na fogueira. Imagina que você acorda um dia e nota uma fila de gente sendo interrogada na praça. Todo mundo de cara fechada, um padre gritando coisas em latim e uma estátua de Jesus te olhando tipo: "Irmão, boa sorte." Aí você percebe que estão te chamando pelo nome. E não é pra bênção não, é pra audiência. Você entra numa sala escura, com cheiro de mofo e cera queimada. Na frente, 3 homens de preto, sem glamour nenhum, com uma Bíblia aberta e um olhar que diz: "Sabemos que você tem algo a esconder." E você pensa: "Mano, eu nem consegui esconder o pão que roubei da feira ontem. Imagina um pecado." A Inquisição era assim, um tribunal religioso, mas com um jeitinho bem pouco cristão de agir. O objetivo era purificar a fé. Na prática, isso significava extrair confissões, às vezes, literalmente. E quando eu digo extrair, é no sentido de arrancar mesmo. Porque, claro, não bastava te acusar, eles precisavam de provas. E prova boa era a confissão. Como conseguir? Fácil, usando o que a gente chamaria hoje de métodos de persuasão avançada. Ou, como a gente conhece melhor, tortura. Primeiro vinha o interrogatório leve. Perguntas do tipo: "Você acredita na igreja? Você já falou com o diabo? Quantas vezes por semana você é bruxa?" E você, desesperado, tentando não parecer suspeito. Mas quanto mais negava, mais eles achavam que você estava mentindo. Era tipo quando você diz: "Não fui eu", e a sua mãe responde: "Então por que está nervoso?" Se você não confessasse, aí vinha o show de horrores. Tinha a pera da angústia, que basicamente era um instrumento metálico enfiado, bom, digamos que em lugares estratégicos do corpo e aberto lentamente. Tinha também o pote de água, onde você era forçado a engolir litros até quase se afogar. Ah, e não podemos esquecer do cavalete, uma tábua com cordas que te esticavam até deslocar os ossos. Pilates nível inferno. Imagina você ali, pendurado, com o inquisidor te olhando e dizendo: "Confessa logo e te poupamos sofrimento." Aí você pensa: "Tá, mas e se eu confessar?" Aí vem a surpresa. Mesmo confessando, te condenam, porque afinal, se você admitiu, é porque é culpado. E se negou até o fim, é porque é herege teimoso. Ou seja, de um jeito ou de outro, o final é o mesmo: fogueira. A igreja dizia que fazia tudo isso para o bem da sua alma. Tipo, a gente vai queimar seu corpo, mas a sua alma vai ficar limpinha. Sabe aquele amigo que te dá um conselho horrível dizendo: "É pro seu bem"? Então, multiplica isso por 1000 e adiciona um pouco de enxofre. Mas o mais bizarro era a lógica das denúncias. Qualquer pessoa podia acusar qualquer outra. E de forma anônima. Sim, era tipo o primeiro fale conosco da história. Só que em vez de resolver o problema, você virava o problema. O seu vizinho invejoso, aquele que não gostava do cheiro da sua sopa, podia te denunciar por heresia. E não precisava de muito para isso. Dormir pelado, bruxaria. Ficar doente, pacto demoníaco. Ser fofo com um gato preto, amizade suspeita com o tinhoso. As mulheres, especialmente, eram alvos fáceis. Muitas viúvas, parteiras ou curandeiras foram mortas só porque sabiam usar ervas. Imagina hoje alguém ser presa por saber fazer chá de camomila. Pois é, naquela época seria crime federal. Mas calma que vai piorar, porque se você fosse sortudo e sobrevivesse à tortura, vinha a parte da sentença pública. A Inquisição adorava espetáculo. Eles faziam o auto de fé, uma cerimônia em praça aberta, todo mundo reunindo, banda tocando, crianças assistindo e você no centro, vestido com uma túnica desenhada com chamas, esperando a fogueira.
A galera aplaudia, rezava e até vendia comida durante o evento. Era tipo um show medieval, só que com cheiro de carne queimada. Triste é pouco. O evento era para mostrar a justiça divina e lembrar a todos, não duvide da igreja. E funcionava. Depois de ver um vizinho virando churrasco, ninguém mais questionava nada. Agora, pensa se fosse você. Você, pessoa do século XXI, acostumada a discutir na internet sobre política, religião ou se o pão com presunto conta como refeição, numa época em que falar "acho que a Terra é redonda" podia te mandar para o paredão da fogueira. Você provavelmente seria denunciado no primeiro dia, só por abrir a boca e dizer "tenho dúvidas", porque dúvida era o grande pecado. A fé devia ser cega, surda e muda. A ironia é que muitos dos que julgavam também sabiam que as acusações eram absurdas, mas o poder falava mais alto. A Inquisição virou uma máquina de medo, política e controle, um jeito eficiente de calar quem pensava diferente. Em alguns lugares, como Espanha e Portugal, o negócio foi longe demais. Lá a Inquisição durou séculos. Milhares de pessoas foram presas, torturadas ou mortas. E o mais cruel, a igreja confiscava os bens dos condenados. Ou seja, além de morrer, você ainda pagava a conta. E, claro, os inquisidores se achavam os mocinhos da história. Imagina a arrogância. O sujeito passava o dia queimando gente e ainda dormia tranquilo pensando, hoje salvei almas. O mais irônico é que a própria igreja, séculos depois, reconheceu os excessos e pediu perdão. Mas já era tarde para milhares de pessoas que tinham sido queimadas, esquartejadas e esquecidas. Agora, se você acha que tudo isso é exagero, pensa que existiam manuais oficiais ensinando como interrogar e torturar. Um deles era o Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, publicado em 1487. O livro explicava passo a passo como identificar uma bruxa. Dica número 1. Se ela sobreviveu à água fria, é bruxa. Se afundou, era inocente. Mas já morreu. Então, paciência. A lógica era tão absurda que parece um esquete de humor negro, mas era real. E matou mais de 100 mil pessoas ao longo dos séculos. E se fosse você ali, tentando argumentar que não tem pacto nenhum com o diabo, só um cato e uma vida difícil? Provavelmente o inquisidor responderia, e isso é exatamente o que o diabo diria. E pronto, sentença confirmada. A Inquisição foi um lembrete doloroso de como o medo pode transformar fé em violência. A fé que deveria libertar virou uma arma para oprimir. E a dúvida, que é o motor do conhecimento, virou crime. Agora, imagina o contraste. Séculos depois, a gente aqui, sentado com acesso a todo o conhecimento do mundo no celular, podendo pesquisar tudo sobre a Inquisição. E ainda tem gente acreditando em fake news. Talvez a fogueira tenha mudado de forma, mas o fogo da ignorância ainda queima bonito. E é por isso que, se fosse você lá no século XV, o melhor conselho era, fica quietinho, finge que acredita em tudo. Só ri pro padre, e se alguém perguntar se você já viu o diabo, responde rápido, só vi no espelho quando acorda. Vai que cola. Mas, brincadeiras à parte, a Inquisição deixou uma cicatriz na história. Mostrou o que acontece quando o poder religioso e o político se misturam demais, quando a fé vira desculpa para oprimir, quando a verdade passa a ser depender de quem grita mais alto. Então, se fosse você lá, talvez não sobrevivesse. Mas aqui no século XXI, você pode fazer diferente. Duvidar, aprender, questionar e, principalmente, não deixar queimar ninguém por pensar diferente. E aí, se fosse você, o que faria? Confessaria para sair da tortura ou morreria gritando, sou inocente? Comenta aí, me diz, você sobreviveria à Inquisição? E se curtiu esse mergulho insano no passado, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque semana que vem a gente vai descobrir o que aconteceria se fosse você no Coliseu Romano lutando contra um leão faminto. Até lá, reze, nunca se sabe quem está ouvindo.